Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista política aqui na nossa rodada dos candidatos a deputado estadual aqui por Taubaté. Quero, antes de mais nada, avisar a todos vocês que a nossa obrigatoriedade, segundo a Justiça Eleitoral, é fazer a entrevista com os candidatos registrados no município de Taubaté. Nós já tivemos, vocês acompanharam. Se você não viu, é só você entrar online, www.vozdoValeOnline.com.br, e a entrevista com os candidatos Zé Rui, que foi o ex-reitor da Unital, Paulo Miranda e Jofre Neto, que saiu ontem, tá bom? Então você também pode entrar lá no nosso site e conferir a entrevista com os candidatos. Também já realizamos ontem a entrevista com o candidato Antônio Jorge e hoje, mais cedo, com o candidato Billy. Agora eu recebo o candidato Douglas Carbone. Antes de mais nada, queria dizer que também foi feito convite para Andréa Gonçalves, para Diego Lugano, Afonso Lobato e Davi Zaia. E por um motivo de agenda, os candidatos não compareceram às entrevistas que estavam marcadas. Quero também dizer que na próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde, nós aqui do Jornal Voz do Vale estaremos abrindo espaço para esses 4 candidatos que não compareceram à nossa rodada de entrevistas. Com a desistência da vida na segunda-feira, nós do Voz do Vale já deixamos de antemão dito e registrado que nós não abriremos outra oportunidade para que os candidatos possam estar aqui fazendo a sua entrevista e tendo o espaço para dizer as suas propostas. Aliás, nós não tínhamos nem obrigação de trazermos os candidatos, mas nós estamos fazendo isso para que você, eleitor, possa conhecer melhor a opinião e ter uma expectativa melhor e saber como votar. Aí, a gente vai definir o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E isso é muito importante. Então, os 4 candidatos, Diego Lugano, André Gonçalves, Afonso Lobato e Davi Zaia, estão convidados para segunda-feira, 4 da tarde. Se não vierem, nós não temos mais obrigatoriedade de abrir espaço, ok? Registrado isso, quero, antes de mais nada, lembrar vocês que está chegando o maior festival do Vale do Paraíba, o Festival Vale da Diversidade. Quero agradecer a todo mundo que esteve ontem na Câmara Municipal, numa reunião preparatória. Se você quer conhecer um pouco mais do que vai ser, você entra na página do festival, que é Festival Vale da Diversidade. Ações dia 14 na Unital, Departamento de Ciências Jurídicas, dia 15 pela tarde à noite, Praça Santa Terezinha, e dia 16 no Teatro Metrópole, noite de gala e glamour e red carpet, e por aí vai. Mas vamos ao que viemos. Candidato, seja muito bem-vindo, candidato Douglas Carbone, do PCdoB. Vou fazer as mesmas perguntas que fiz para os outros, para que a gente possa ter uma comparação durante a resposta. A primeira são 5 temas principais: saúde, educação, segurança, cultura e direitos humanos. A primeira, saúde. Fila do Cross. Nós temos uma fila interminável, esperando vagas, tanto para consulta com médico especialista, quanto para internações e cirurgias. Temos a problemática do hospital regional, que tem leitos que são destinados à iniciativa privada. Agora o prefeito Ortiz Júnior também declarou aí a municipalização do hospital para ter novos leitos. Esses novos leitos do hospital municipal vão resolver o problema da fila do Cross? Como resolver esse problema, que às vezes as pessoas morrem e o nome ainda está na fila? Infelizmente, a gente tem um hospital regional que atende um particular, que dá prioridade para o particular e é mantido praticamente 90% com recurso público. Isso é muito triste, né? Então, e é uma particularidade do nosso hospital regional, porque se você buscar outros hospitais que também é gerenciado pelo Grupo São Camilo, isso não ocorre. Nós temos uma dificuldade muito grande realmente nessa questão de número de vaga no Cross, porque nós temos um hospital regional que atende tanto Taubaté e toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, o Vale Histórico. Uma coisa que a prefeita Teca, numa audiência pública aqui em Taubaté, falava: já passou da hora do Vale Histórico ter um hospital regional. Então, a gente tem nossa proposta de lutar
para que o Vale Histórico possa ganhar o seu hospital e atender a população. Nós aqui de Taubaté seremos atendidos, eu tive inclusive nessa obra no Hospital Universitário, que vai passar para o município de Taubaté, nós vamos ter 41 novos leitos de clínica médica e 12 UTIs. Mas você resolve o problema de Taubaté, mas assim, a nossa proposta é para que a gente possa lutar para que aumente esse número de vagas e que o Hospital Regional de Taubaté, no caso, não o Hospital Universitário, mas sim o Hospital Regional, possa atender um número maior de pessoas, não a questão só de convênios, mas também o SUS. Educação. Vamos falar sobre o senhor é professor, entende bem do assunto. Aprovação continuada. Existe aqui nas escolas estaduais, tem esse sistema da aprovação, que não existe mais a repetência, né? Tem a progressão continuada que se diz. Em contrapartida, os professores universitários têm uma reclamação. Eu estive aqui com o Ronald, que é o novo diretor da Anhanguera, e ele dizia que está precisando colocar aula de reforço em matemática, em língua portuguesa, porque os alunos chegam dentro do ambiente acadêmico sem nenhuma estrutura educacional para receber o conteúdo da universidade. E os professores, minha mãe é professora universitária, diz que os erros de português são assim absurdos, que os alunos chegam mal preparados. Esse sistema da progressão continuada, ele é falido, ele precisa ser revisto, ou o que acontece? Por que o ensino público não está conseguindo preparar direito os nossos jovens para o ingresso na faculdade? Eu vejo, por exemplo, alguns discursos que as pessoas fizeram, inclusive aqui na Câmara de Taubaté, falando sobre educação, né, escola sem partido, e eu pude analisar que as pessoas não sabem qual é a gravidade da educação, né? Hoje nós temos um problema muito sério dessa aprovação continuada. Eu sou professor de Estado há muitos anos, eu cheguei lecionei em algumas escolas. Quando eu cheguei para poder fazer o conselho, né, participar do conselho, a minha papeleta foi trocada pela diretora da escola, porque eu coloquei que o aluno estava insuficiente para atingir uma meta de nota, e isso foi trocado justamente pela questão da aprovação continuada. Isso é um crime que se cometeu há 15, 20 anos com os nossos alunos, e infelizmente, se não se tomar uma providência de urgência, eu na Assembleia Legislativa, você pode ter certeza, serei combatível nessa questão dessa aprovação continuada. Já tem resultados provados aí, o aluno chega na universidade e ele não sabe fazer uma interpretação de texto. Então, essa aprovação continuada é, para mim, um grande câncer da educação, sucateia a educação, desvaloriza o profissional, o professor, e faz com que a gente tenha uma situação de gravidade na questão de ensino e aprendizagem. Então, eu acredito que a nossa proposta como deputado é combater isso no Estado, né? Um Estado que hoje a gente tem alguns candidatos a governador, e alguns já até falaram que essa aprovação continuada estariam na sua proposta para acabar realmente no Estado de São Paulo. Que não é o caso do Dória, que disse que não vê problema nenhum na aprovação continuada. Que porque o grande problema é o resultado em recebimento de recursos da União. Quanto mais alunos você se aprova, mais recursos você recebe do Fundeb. Então essa aprovação continuada nada mais é que uma grande pegadinha, né? Porque a gente atingiu um índice suficiente de alunos, porque aprovamos 90% dos alunos. Mas de que forma você fez isso? Qual a qualidade que você fez isso? Então, infelizmente, é uma grande pegadinha, um grande problema para os professores do Estado, que têm feito um trabalho espetacular, apesar da falta de valorização do professor no geral. Mas no Estado é uma coisa que a gente enxerga mais. Ok. Segurança Pública, atividade delegada. Taubaté tem um convênio com o Estado, só para lembrar vocês, quem é responsável pela segurança pública é o Estado, não é o município, isso é constitucional, mas enfim. Taubaté tem um convênio de 5 milhões ao ano para atividade delegada. Existe um procedimento dentro da polícia que para você estar numa viatura, uma viatura está na rua, você precisa ter 2 policiais. Sim. Existe um efetivo de policial menor do que o número de viaturas alugadas pela cidade. Então as viaturas ficam paradas no pátio, é dinheiro público pelo ralo, porque elas não podem sair de lá. Antes se via policiamento em toda a cidade, mas a atividade delegada hoje, e nós fizemos essa pesquisa, está ali na Avenida Itália, Independência, Centro, quando a periferia é onde tem o maior índice da criminalidade.
O sistema, o senhor é a favor ou contra a atividade delegada? Quais são os pontos favoráveis desse programa? Aonde ele tem que ser revisto? Na verdade, eu moro na periferia do município, então eu moro na região da Gurilândia, que é Água Quente, Gurilândia, todo mundo sabe que é uma região periférica da cidade. Inclusive, meu bairro praticamente é vizinho ali de Pindamonhangaba. Eu vejo um problema muito sério, inclusive eu moro numa região de grandes presídios, né? Eu vejo um problema sério na questão da segurança pública quando você não valoriza o profissional policial, né? Essa questão da atividade delegada nada mais é que um complemento da renda do policial que ganha mal, né? Que é mal valorizado. Então, assim, o que o governo do estado fez esses últimos anos com o policial militar foi um crime que ele fez, porque, infelizmente, você ter que regulamentar uma atividade delegada para complementar uma renda de um policial que deixa a família dele todos os dias com a incerteza de voltar para casa, porque essa é a verdade, uma polícia que não foi paramentada de forma correta, que não tem um apoio psicológico, porque essas famílias têm total falta de apoio psicológico, inclusive da parte do Estado, e você tem uma situação salarial precária. Você, inclusive, coloca esses policiais em risco ao longo das rodovias. Você pode observar, eles pegam carona ao longo das rodovias, porque se ele gastar o recurso que ele ganha de salário com passagem, esse policial não compensa nem ele ser policial. Então ele acaba pegando caronas. Olha o risco que esse policial corre. Eu acho que o estado de São Paulo, que é um estado rico, deveria já estar valorizando mais esse profissional. E a atividade delegada, na minha opinião, se o governo do estado tivesse investindo de forma correta, não deveria nem existir. Porque hoje a gente tem um batalhão da Polícia Militar aqui no município de Taubaté que forma policiais e praticamente 95% desses policiais vão para outras regiões do estado e não ficam na nossa região. O que a gente quer é que esses policiais fiquem na cidade de Taubaté, sejam bem remunerados e sejam reconhecidos realmente como profissionais que doam a vida para o outro, né? Só que não dá para a gente ficar nessa situação que a gente encontra hoje, policial ao longo da Via Dutra, ao longo da Carvalho Pinto e de várias avenidas aí que a gente vê pedindo carona, porque se ele gastar dinheiro do bolso, muitas vezes não vai nem compensar ele ser o profissional que ele é. Não caberia uma legislação, uma proposta de lei para isenção de passagem para o policial? Sim, isso é uma lei, na verdade, que tem que ser feita a nível estadual, né? Precisa de deputados que tenham essa responsabilidade com esses policiais, que conheçam a realidade. Eu fico assim, muito preocupado com esses policiais, porque vai saber quem está dando carona para ele, né? E fora a questão do risco de vida que essas pessoas estão correndo. Ok. Só lembrar, eu repeti isso todas as vezes, o Brasil é o país que o policial mais mata, mas também mais morre. Isso é muito preocupante. Muito triste. Cultura. Taubaté é terra de grandes nomes. Mazarope, Monteiro Lobato, Hebe Camargo, Celi Campelo e por aí vai. Boniquitop. E é capital nacional da literatura infantil e as pessoas aqui têm muito orgulho da cidade, muito pelos seus ícones culturais. Enquanto isso, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o segundo museu mais visitado do estado de São Paulo, acaba sendo até um desserviço para a cidade, porque as pessoas vão lá e saem decepcionadas com o que encontram. Quais são as suas propostas para fazer com que realmente toda essa história cultural que existe em Taubaté possa ser fomentada? Quais suas propostas para a política de cultura na cidade? Monique, a pergunta é muito interessante, porque a gente tem aqui deputados da nossa cidade que nunca mandou R$1 para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E lembrem que todos os deputados têm emendas parlamentares e que podem ser enviadas para o município e esses recursos podem ser aplicados em cultura. Lá deveria, já nesses últimos anos, porque esse deputado inclusive tem 4 mandatos, não estou aqui para fazer crítica pessoal, mas eu quero dizer à população que nós temos representante que não se preocupou com isso. Nossa preocupação é real, realmente, com essa questão do sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós já falamos em audiência pública, já debatemos com o nosso secretário Márcio, já fizemos nossos apontamentos, já conversamos com o prefeito, mas falta recurso. E emenda parlamentar de um deputado, por exemplo, se um deputado investe lá R$1 milhão, eu olhando nos seus olhos, tenho certeza que nós teríamos resolvido esse problema. Nós temos, há quantos anos,
para resolver esse problema e não resolvemos. E nós vamos resolver. Como deputado estadual, vou fazer emenda parlamentar realmente para valorizar esse patrimônio, que não é nosso só. O taubatiano tem que entender isso, que esse patrimônio é do povo brasileiro, porque Monteiro Lobato não é só nosso, de cada um de nós, mas assim, é do povo brasileiro. E eu terei a responsabilidade como deputado em investir realmente na cultura do município. Eu tive na Bienal agora de Artes Plásticas, que nós, depois das grandes capitais, quero parabenizar a Lani, o Márcio, depois das grandes capitais, nós fomos a primeira cidade que fez esse evento. É a primeira cidade do interior do Brasil. Do interior do Brasil. Então, assim, quero trazer recursos para valorizar isso, valorizar outros artistas da nossa cidade. E realmente olhar nos olhos dessas pessoas e dizer para elas, olha, você vai ter um representante que vai caminhar com você lado a lado para fazer a diferença. Não só desses grandes personagens que são do município de Taubaté, que são lembrados, mas dessas pessoas que hoje fomentam a cultura do município. E que muitas vezes não tem apoio do Poder Executivo, não tem apoio do Poder Legislativo. Eu, como vereador, a gente tem um problema muito sério em Taubaté. A gente fez até uma emenda, as pessoas fizeram umas críticas, alguns vereadores. Porque carnaval? Gente, carnaval fomenta emprego para as pessoas, leva alegria para as pessoas. Todo mundo tem que ter o seu direito garantido. Todos. Isso é democracia, né? Então, eu quero, como deputado, investir realmente em tudo que eu puder dentro do município, não só do município de Taubaté, mas de outras cidades, para que a gente possa valorizar o nosso povo. Porque a gente tem artista em Taubaté trabalhando hoje já, e que tira dinheiro do bolso para fazer a diferença. Ok, deixa eu fazer um parênteses, você falou de carnaval. Quando fala assim, carnaval não é cultura, tem dança, tem teatro, tem artes plásticas, tem escultura, tem, você fomenta emprego com costureiras, com marceneiros, com soldadores, com pessoas do comércio. Os ambulantes que trabalham no dia. Não, e as pessoas que vão, as lojas de tecido da cidade que esperam ansiosas, as escolas indo lá comprar os tecidos, as lojas de ferragem, de madeira, de solda e por aí vai. E falando sobre também a questão de museu, queria lembrar vocês que amanhã, 13h, nós teremos, vocês sabem, toda semana a gente tem uma entrevista cultural, sempre com um artista. Amanhã é com um artista, mas que hoje está assumindo a pasta da pasta de cultura da cidade. Então amanhã, 13h, nós vamos receber o Márcio Carneiro para fazer a matéria especial do 7 de setembro, voltada pela questão dos museus. A gente viu agora a destruição do Museu Nacional, 200 anos de história. Foram perdidos documentos como a carta, a Lei Áurea foi perdida, a carta que Leopoldina enviou a Dom Pedro pedindo a independência, porque quem pediu a independência foi a Leopoldina, tá, gente? Não foi Dom Pedro. É só para vocês também lembrarem de história. A gente às vezes não sabe a nossa própria história. Crânio de Luzia conseguiu passar por séculos e foi queimado pelo neoliberalismo, né? É terrível. Então amanhã, Márcio Carneiro vai estar aqui para falar sobre a situação dos museus em Taubaté. A gente sabe que tem os programas Ópera no Museu, Dança no Museu, e ele vai falar como que está a questão da preservação da nossa história para ser a capa do 7 de setembro, que é um dia em que o país olha para si próprio, ou deveria, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, 13h. Vamos para a penúltima pergunta: direitos humanos, educação para a diversidade. O bullying, se você é professor, é uma realidade. As pessoas sofrem porque são gordas, porque são negras, porque são muito altas e magras, ou porque são gays, enfim. E existe aí o debate de que um candidato presidenciável trouxe isso à tona, talvez não da melhor forma, sobre a educação sexual para a diversidade nas escolas. O famoso kit gay, que nunca foi distribuído. Alguns educadores dizem que não é papel da escola, que é papel da família ensinar a diversidade sexual para seus filhos. Mas já sabemos que a gente vive uma realidade do Brasil em que as famílias muitas vezes não têm nem condição de tempo de educar. Mandam para a escola e o professor que se vire. Na sua opinião, temas como esses devem ser debatidos em sala de aula? Existe alguma restrição? O que pode e o que não pode ser falado no ambiente escolar a respeito da diversidade sexual? Monique, tem eu fui seminarista, tem um trecho da Bíblia que Jesus fala assim: você tem que dar o leite para a criança, porque você dá alimento sólido, ele não sabe digerir, não tem estrutura para digerir. Conhecimento, ele tem que ser dado independente de eu querer ou não. Você tem que saber as idades que você vai dar esse conhecimento e você tem que participar desse processo. Eu me recordo muito bem quando uma aluna, numa escola Monteiro Lobato,
quando eu estava lecionando, ela teve a sua primeira menstruação. E assim, foi uma situação muito difícil, porque a mãe não preparou, não orientou, e assim, ela ficou muito assustada. Sobrou para quem? Sobrou para a escola. A escola que foi conversar, porque as amiguinhas começaram a comentar, e aquela situação toda. Então assim, é importante que a escola fale e, mais do que nunca, trabalhe contra a intolerância. Porque o discurso do ódio, da intolerância, tem tomado inclusive as redes sociais. Por fake news, porque as pessoas não têm coragem de falar na cara, né? Escrevem as barbaridades. Infelizmente a internet deu muito espaço para as pessoas. Você tem a pessoa é mega especialista. Ela né? Eu fiz pós-graduação. Esporte, política, novela, tudo. Eu fiz especialização em enfermagem do trabalho, porque tem várias ramificações da enfermagem. E eu fiz enfermagem do trabalho porque eu me identifiquei. Então, a minha especialidade é enfermagem do trabalho. E agora, mestre em planejamento e desenvolvimento regional. Então, quando você olha para certos comentários, você fala assim, essa pessoa é um mega especialista, né? Eu vi a discussão na Câmara Municipal falando de educação, eu vi pessoas que nunca sentaram numa escola para nem fiscalizar nada, falando de educação. Então, assim, pessoas que nunca estudaram educação, nunca fizeram nada de educação, estavam debatendo educação. Então, nós conhecemos a realidade de sala de aula. E é importante contribuir com o aluno no desenvolvimento do aluno. Porque esse aluno, ele chega, muitas vezes, não tem um espaço para dialogar com a família, e é dentro da escola que vai acontecer esse grande debate, esse grande momento da vida dele, da descoberta sexual dele. E todos os amigos participam disso. E a escola também participa desse processo. A escola não optou por isso. Infelizmente, algumas famílias, como você falou, colocam o aluno como se fosse um grande depósito de alunos na escola. A gente sempre fez muitas reuniões de classe, né? E você vai lá, sempre vem os alunos, sempre vem as mães dos alunos, os pais dos alunos que são mais presentes, que participam mais da vida do filho. Muitas vezes não é nem por culpa do pai, porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e aí não tem horário da escola, não tem como, mas o pai tem que participar desse processo. Mas a gente tem dificuldade. Eu lembro, olha, mandar bilhetinho para aluno de ensino médio meus alunos que vão assistir isso, sabem que eu estou falando a verdade. Mandar bilhetinho para aluno de ensino médio, pedir para o pai assinar e vir conversar comigo na escola, isso é o fim da picada. Mas eu fazia, porque era a única forma de eu trazer o pai para dentro da escola e conversar com o pai. Olha, seu filho está conversando com tal elemento na porta da escola, porque a gente faz isso. Olha, seu filho está matando aula, está ficando na porta da escola. Olha, seu filho ficou ausente uma semana, o que está acontecendo? O professor, ele participa de todos os processos de desenvolvimento. E ele contribui com isso. Não quer dizer que o professor está doutrinando aquele aluno, que é esse discurso que querem pregar. Nós participamos de um processo de cultura e transformação social, mas temos um papel muito importante de dizer a esse aluno, você tem que ter os seus direitos garantidos, você tem os seus direitos garantidos. E só porque você se impõe diferente de um padrão que as pessoas impõem para você, padrão dito normal, porque olha, você chega a cada família, você está aí, você teve uma situação muito grave, de um pastor que matou o enteado e o filho. E nós entendemos aquela família como uma família normal, né? Dito normal. Isso é normal no Brasil, tem que ser branco, hétero, cristão de classe média, senão... E aí a gente tem que fazer esses enfrentamentos, né? Por exemplo, dentro de sala de aula, falar que há preconceitos, você tem que lutar contra preconceitos, tanto racial, quanto uma condição sexual, quanto a sua própria condição de bullying, porque as crianças sofrem bullying o tempo todo, então o professor tem que ficar muito atento. Eu, como deputado estadual, quero contribuir com isso, para acabar com esse discurso de intolerância. A gente tem um discurso de ódio implementado disso. Eu acho que a gente tem que implementar o discurso do amor, o discurso que as pessoas precisam dialogar, que somos todos iguais. O meu lema da campanha, inclusive, é esse: somos todos iguais, humanos e animais. Para mostrar, eu acabei de sair lá de uma região aqui da cidade de Taubaté, o animal na verdade, está com a pata, carne viva, cheio de bicho. Por quê? Um tutor que se achou melhor que aquele animal, explorou a vida daquele animal e abandonou, só para o poder público. Então, a gente tem que combater qualquer tipo de intolerância. Às vezes a própria família não sabe nem como lidar com alguns assuntos, né? Precisam de informação. Queria só fazer um adendo, estava falando de diversidade. Eu dei no ano passado uma palestra no Estadão para todo o ensino médio, foi maravilhoso, e depois eu fui criticada que eu estava doutrinando os jovens.
fazendo que eu estava indo torná-los homossexuais. Queria só lembrar uma coisa pra vocês, gente. Informação não quer demais. A gente aprende na escola sobre os índios. A gente aprende como eles vivem, aprende os seus hábitos, ou deveria aprender, aprende como funciona toda a sociedade indígena. Nem por isso a gente vira índio. Entenderam? É isso. Pra encerrar, que eu tenho que fazer o mesmo tempo com todo mundo, antes, quero lembrar então, que amanhã, a capa do Jornal Voz do Vale, nós teremos os candidatos Douglas Carbone, Billy Lee e Antônio Jorge. Amanhã, capa do Jornal Voz do Vale. E do feriadão 7 de setembro, final de semana, com Márcio Carneiro e a situação dos museus. E você pode acompanhar. E semana que vem é festival, tá, gente? Pra encerrar, vereador e hoje candidato, quero saber quais são as suas principais bandeiras de luta e, se eleito, o que você pretende fazer pela cidade de Taubaté? Olha, eu amo muito a minha cidade e amo muito o Vale do Paraíba. Cada cidade que eu entro, eu me sinto em casa no Vale do Paraíba. A gente viaja, quando chega aqui na Vale, a gente fala, nossa, estou em casa, a gente se sente bem. As minhas propostas é que representar de verdade essa população que tem anseio de mudança. Nós fazemos parte da nova política, nós somos uma cabeça diferente, somos uma política diferente e queremos fazer diferença na vida das pessoas. Eu sou o vereador que mais lutou para que ocorresse o processo de Bolsa Simub de transparência. O Estado tarda com o programa Escola da Família, nós precisamos ampliar, brigar com o governo do Estado de São Paulo, dialogar com o governo do Estado de São Paulo para ampliar as bolsas Escola da Família, dando mais oportunidade para que as pessoas tenham direito à bolsa de estudo, que eu acho que educação transforma a vida de famílias, de pessoas. Então eu vou trabalhar muito na Assembleia Legislativa para isso acontecer. Vou trabalhar muito para que a gente possa criar no Estado um fundo de bem-estar animal, que a gente criou em Taubaté e deu muito certo. Tem sido referência para a cidade de São José dos Campos, tem sido referência para a cidade de Campos do Jordão, tem sido referência para outras cidades aqui do Vale, inclusive Jacareí, que eu tive lá com a vereadora Sônia Passos da Amizade, com o próprio prefeito, que vai implementar isso no município de Jacareí. Criar no Estado para que a gente possa ter políticas públicas também da proteção e bem-estar dos animais, né? Então, assim, que a gente possa ter com esse fundo, com esse recurso, comprar castramóvel para andar em várias cidades do Vale do Paraíba, aumentar o número de castrações, com isso você diminui o abandono, diminui maus tratos, e lutar para que a gente tenha uma saúde de qualidade, porque nós precisamos hoje de uma estrutura melhor hospitalar. Não adianta a gente ter uma estrutura excelente de UBS, uma estrutura boa de pronto-socorro e você não tem vaga para internar esses pacientes. Seja em Taubaté, seja em São José dos Campos, seja em Jacareí, seja em Queluz, seja em Guaratinguetá, ou Campos do Jordão, Ubatuba, a gente precisa de uma retaguarda hospitalar. Eu falo isso como enfermeiro. Eu vejo o desespero dos meus colegas, que muitas vezes, sua mãe também é enfermeira, a gente olha para o paciente, que sabe que falta só a transferência para aquele paciente, muitas vezes para dar continuidade de um processo de cura daquele paciente. E, infelizmente, a gente não tem a vaga necessária. E eu quero de verdade lutar para que as pessoas não morram na fila dos hospitais, para que elas tenham a chance de lutar pela vida delas. Então é isso que eu vou fazer. Esse é o nosso compromisso. E realmente criar políticas públicas de proteção e bem-estar dos animais, para que eu não possa presenciar, e mais ninguém, essa situação que eu presencio hoje na cidade de Taubaté, que eu fiz uma lei aqui na cidade de Taubaté, essa lei foi suspensa pela Defensoria Pública e nós vamos trabalhar todos os dias, porque nós sabemos e lidamos com isso todos os dias. Qual a importância da proteção e o bem-estar dos animais? Com isso você engloba a saúde pública, você engloba as pessoas. Morreram em São José dos Campos 2 pessoas de febre maculosa, transmitida pelo carrapato. Controle de zoonoses. Você não fez controle de zoonose, as doenças vão atacar o ser humano. Por isso que eu falo, política pública de proteção e bem-estar dos animais também é política pública de ser humano. Muito boa sorte, ok? Queria agradecer você também. E só um recado de utilidade pública. Hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal, haverá uma audiência pública muito importante, que é sobre o plano de carreira do servidor municipal, que deu uma polêmica. Queria explicar para vocês que hoje será apresentado na Câmara o plano da Prefeitura. A Prefeitura, o Executivo, enviou, enfim, para a Câmara o plano de carreira. Hoje o vereador Guará chamou essa audiência, já está confirmada a presença do prefeito municipal, Otis Júnior, então vai ser apresentado o plano de carreira da Prefeitura,
para que depois os vereadores e a Comissão de Justiça e Redação possam fazer as emendas, as alterações, e também foi dito pela assessoria do vereador Guará e da Câmara Municipal que os servidores devem participar hoje, apresentar, depois que o plano for apresentado, ir lá na tribuna, falar o que achou bom, reivindicar melhorias, falar os pontos que não concordam, para que os vereadores possam, então, fazer as emendas de alteração desse projeto que a Prefeitura enviou para a Câmara. Então é muito importante que você, servidor municipal, esteja hoje lá na Câmara Municipal, e é importante que você esteja sempre, porque os vereadores nada mais são do que nossos empregados. Eles são nossos representantes, mas quem paga o salário deles é a gente. Então a gente tem que ir lá cobrar, como a gente cobra de qualquer outro funcionário. Tá certo? Então é isso. Obrigada. Segunda-feira, então, se tiver interesse dos 4 candidatos que não tiveram aqui a presença pela agenda deles próprios, a gente estará aberto. Se não, na última semana de setembro, nós estaremos de volta com essa rodada de entrevistas, mas daí é a vez dos candidatos a deputados federais registrados por Taubaté. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e confira tudo nas páginas do Jornal do Vale. Um beijo pra você. Tchau. E sempre segue a cena.